Olá, boa noite. Boa noite, Thales. Seja bem-vindo, cara. Tudo bem, gente? Primeiramente, gostaria de agradecer aí a presença, né, de todos aí. Agradecer a Renove pela oportunidade de eu estar falando um pouco das minhas experiências e estar podendo agregar, né, valores com todos aí presentes e o que for possível responder, a gente está aí para poder ajudar. Né? Hoje, a segurança ela é primeiro lugar em todas as organizações. E aí eu vou estar falando um pouco das minhas experiências profissionais e vou estar aí poder bater um papo com todos vocês aí. Ok? Maravilha, Thales. Então, já me apresentei aqui e aí agora eu passo a bola para você se apresentar, contar um pouquinho quem é você, para a gente compartilhar essa experiência com o pessoal. Beleza? Beleza. Então, gente, eu sou o Thales, tá? Eu sou formado em Engenharia Metalúrgica pela Universidade Federal de Ouro Preto e sou engenheiro de segurança do trabalho formado pela Universidade Federal de Juiz de Fora. Algumas das minhas experiências profissionais, eu comecei estagiando na empresa Uzi Minas, em Ipatinga. Né? Meu estágio inicial, eu trabalhei na parte de redução da empresa, passando pela parte de matéria-prima até a parte de alto forno. O alto forno é onde produz o Gusa. Né? Para quem não conhece, o Gusa é uma matéria-prima para a posterior formação do aço. Tá? Depois da Uzi Minas, eu pude trabalhar na Mannesmann e eu atuei na parte da cearia. Na parte da cearia, eu pude desenvolver alguns projetos com o pessoal do chão de fábrica. Né? Eu sempre priorizei estar aprendendo com o chão de fábrica. Eu acho que isso é muito importante, isso é muito válido, porque ali as pessoas estão full time do tempo, né? E elas têm muito a agregar, muito a engrandecer as nossas dúvidas e ali no chão de fábrica você aprende as coisas. Então, eu pude trabalhar um tempo na Valorec Mannesmann em Contagem, na parte da cearia, e depois eu fui fazer estágio na ArcelorMittal, né? E por ironia do destino, hoje eu trabalho na Celor. Então, na Celor eu trabalhei na parte da cearia elétrica também, pude desenvolver alguns projetos para ganho de consumo de energia elétrica no forno elétrico a arco, tá? Então, fiz um estágio de aproximadamente 6 meses na ArcelorMittal João Molevade, e todos esses estágios me deram embasamento, né, para minha formação profissional, e isso foi muito engrandecedor, né? Porque hoje tudo que eu aprendi na parte de engenharia metalúrgica, eu posso estar agregando na segurança do trabalho. Isso fez com que minha formação técnica ela estivesse bem aprimorada. Então, da ArcelorMittal, eu fui trabalhar na Vale do Rio Doce, e na Vale do Rio Doce eu trabalhei na parte de beneficiamento de minérios. Então, trabalhei, para quem conhece o processo de mineração, trabalhei em toda a parte de pelotização, sinterização, moagem, britagem. E na Vale a gente trabalhava para garantir que a granulometria do minério de ferro e a composição química atendesse os clientes diretos. Né? Quem que eram os clientes diretos da Vale na época que eu trabalhava? Era Samarco, ArcelorMittal, né, Gerdau, grandes empresas aí do ramo siderúrgico. E lá na Vale eu comecei estagiando, né? E depois eu fui convidado a assumir a parte de engenharia de processos da Vale. E lá eu trabalhava na parte de melhoria contínua, né, alinhando aí o PDCA, o Seis Sigma, para fazer com que o minério ele ganhasse a especificação que que o cliente queria da gente. Então, na Vale eu trabalhei com essa parte de melhoria contínua e na gestão de pessoas também. Né? Trabalhei na parte de gestão de pessoas, fazendo com que eu conseguisse aprender bastante com essa parte de gestão de pessoas na Vale. Depois da Vale, eu tive um desafio profissional de gerenciar a parte de departamento de processos na empresa Liasa e Rima. Eu era o responsável pela produção do silício metálico, né, em um dos fornos da empresa de ferro ligas. Então, nessa empresa tinha 4 grandes fornos, né, de arco submerso, e eu era o engenheiro responsável pela produção de um desses fornos. E durante a minha passagem nessas empresas, eu pude agregar valores, né? A gente pôde fazer grandes projetos de consumo de material, de economia em energia elétrica, em relação ao produto também de venda nosso,
ele adquiriu grande visibilidade na época que eu estava lá e foi uma experiência muito boa para mim, né? E da Liaz e da RIMA, eu encerrei minha participação como engenheiro metalurgista e comecei a minha vivência como engenheiro de segurança do trabalho. Comecei atuando na parte de perícias trabalhistas, né? Fazendo a parte de higiene ocupacional, identificando postos insalubres e perigosos e atuando nessa parte aí. Foi onde eu iniciei a minha formação na, na parte de gerenciamento também, eu fiz um curso. E aí eu ingressei como engenheiro de segurança do trabalho na ArcelorMittal. Na ArcelorMittal eu comecei em Juiz de Fora, como engenheiro de segurança do trabalho. E aí eu fiz a gestão de todas as empresas terceirizadas que trabalhavam dentro do site. Então lá eu coordenava a parte de PPRA, laudos, né, acompanhamento de grandes obras, subestações elétricas, parte de construção civil, e pude fazer com que a gente ganhasse muito na parte de segurança. A gente ficou esse tempo aí sem ter um acidente, né? E para o profissional de segurança o que vale é isso, nenhum empregado se acidentar. A gente sabe que são pais de família que precisam voltar para casa da mesma maneira que ingressaram no ambiente de trabalho, né? Então, lá em Juiz de Fora, a gente pôde fazer um excelente trabalho também. E participamos de grandes obras, de grandes reparos, de grandes preventivas, corretivas. E a gente pôde fazer com que essas pessoas voltassem da mesma forma que elas ingressaram no ambiente de trabalho. De Juiz de Fora, eu aceitei um novo desafio, né? Hoje eu trabalho na ArcelorMittal Sul Fluminense, em Resende, e sou responsável pela parte de aciaria e manutenção de utilidades. E aqui eu tenho 3 técnicos de segurança subordinados a mim diretamente, e aqui a gente faz um trabalho de campo, né, muito grande, junto com a equipe de produção, uma engenharia, para que a gente desenvolva projetos para que as pessoas trabalhem da forma segura e correta. Então, o nosso lema é sempre a segurança em primeiro lugar. E as pessoas que trabalham comigo, elas são excepcionais, né? E elas dão todo o suporte para que nenhum funcionário se acidente na planta. Isso aí a gente tem mantido e, se Deus quiser, a gente vai manter por longos anos aí, tá? E é uma excelente empresa para se trabalhar. E aí eu estou aberto, né, às perguntas. Quem quiser me fazer algumas perguntas aí, eu estou aí aberto para estar respondendo elas, tá? Bacana, Thales. Sensacional aí. É perceptível aí a vivência, toda essa experiência que você tem ao longo desses anos aí. Eu tenho certeza que agregou muito pelo excelente profissional que você é hoje. E aí, tanto é que eu não preciso falar muito, tem pessoas aqui que estão aqui dentro, o Newton, falando que você é um excelente profissional, enfim. É, o Frank Jogue 10 também, está aqui, tem feito um ótimo trabalho na nossa unidade. Enfim, então eu acredito que isso seja muito gratificante para você, principalmente ver que seu trabalho aí ao longo dos anos vem dando certo e a sua vontade de cada vez mais contribuir. E aí, eu pude perceber na sua trajetória que você teve uma carreira sólida aí, tanto na metalurgia e agora mais direcionado para a segurança do trabalho. Isso. E a segurança do trabalho, querendo ou não, é uma área muito nobre dentro de uma indústria. Muito pelo que você falou, né? A questão da gente garantir que os colaboradores voltem para casa da mesma forma que eles chegaram no trabalho. E aí eu queria saber de você nesse ponto. Hoje, qual que é o papel do técnico de segurança dentro da sua área aí, por exemplo? O que ele faz? O que você pode contar para a gente aí melhor? Eu gosto de falar que o técnico de segurança do trabalho, ele é o guardião, né? Ele é o guardião da segurança das pessoas aqui dentro. Então, ele é o braço direito do engenheiro de segurança do trabalho. Ele cuida das pessoas, ele faz com que as pessoas voltem para casa da mesma forma que elas iniciaram a jornada de trabalho, com inspeções de segurança rotineira, fazendo um bom gerenciamento de projetos na área, né? Um projeto de risco, um gerenciamento de risco na área, fazendo o principal objetivo do técnico é eliminar todos os riscos que tem na área, né? Para que as pessoas façam as atividades da forma segura. Então, ele ajuda muito, né, na questão de mapeamento das atividades críticas, de identificação dos perigos, de identificação dos riscos, né, e das medidas de controle para que esses perigos e riscos eles não se perpetuem.
Então, os técnicos de segurança, eles estão junto com a equipe de trabalho, dando as orientações para que essas pessoas façam as atividades de forma segura. E eles ajudam muito também antecipando uma situação. Igual, por exemplo, a gente trabalha com muitas atividades críticas, né? Trabalho em altura, espaço confinado, içamento de cargas, trabalho em ambientes com risco de gás, enfim. Tem muitas atividades que são perigosas. E o técnico de segurança, junto com o profissional da área, eles criam medidas para que essas atividades elas se encerrem da forma segura. Então, ele faz todo um mapeamento, ele faz também uma gestão de terceiros, que é importantíssima, para saber se esses terceiros eles atendem às normas regulamentadoras antes de iniciar as atividades. O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, um terceiro que vai trabalhar em altura, tem que ser feito toda uma checagem, uma triagem antes de iniciar esse ambiente, essa execução dessa atividade. Por exemplo, ele tem que ter um treinamento na NR35, ele tem que aferir sua pressão arterial antes de ir para o início da jornada de trabalho, ele tem que fazer o checklist no cinto de segurança. Essa linha de vida onde ele atraca o cinto, ela tem que estar homologada, assim como os olhares também, eles têm que estar homologados, porque a gente não sabe, né, qual que é a capacidade de carga que esses olhares e essas linhas de vida elas suportam. Então, a gente tem que fazer todo um trabalho anterior ao início dessas atividades para que elas aconteçam da forma segura. Então, quando eu falo NR35, mas tem inúmeras NRs que precisam ser atendidas. Né? Por exemplo, a gente tem a NR33 também, que é espaço confinado. Então, antes de uma atividade em espaço confinado, tem que se precaver de várias situações críticas, como o monitoramento desse ambiente confinado, se essas pessoas foram treinadas, são capacitadas, autorizadas na NR33. Né? Então, o técnico de segurança ele é o guardião. Ele tem que se precaver de todas as situações para que a atividade ela ocorra da forma correta e segura. Né? Então, o técnico de segurança, igual eu sempre falo, ele é o braço direito do engenheiro de segurança. Né? Então, o engenheiro de segurança está aí para auxiliá-lo, né? E nas tomadas de decisões. E o técnico de segurança é essa pessoa que tem que estar sempre presente na área, fazendo as inspeções de segurança, e o principal, tomando conta das pessoas, né? Que uma atitude genuína que esse técnico de segurança tem que ter com as pessoas e enxergar ela como parte da família, né? Isso é essencial. E quem faz segurança é um apaixonado por pessoas e por zelo dessas pessoas. Então, ele tem que estar sempre presente na área e sempre participativo das situações, eventuais situações que possam ocorrer. Bacana, Thales. Você falou muito aí da questão do papel do técnico de segurança. E agora, você falou muito aí da questão da parceria entre o técnico e o engenheiro, que é o seu caso, né? E agora, mais analisando o papel do engenheiro. O que você pode contar aí? Como que é, de fato, a responsabilidade, diferenciando, né? A responsabilidade do técnico da responsabilidade do engenheiro dentro da segurança do trabalho? O engenheiro, ele vai fazer, né, a gestão e vai fazer a gestão sobre o fluxo das atividades. Então, o engenheiro de segurança do trabalho, e no meu caso eu sou muito gratificante em relação ao curso que eu fiz de engenharia metalúrgica, porque ele me deu um embasamento técnico muito grande, né? Além de ser engenheiro de segurança do trabalho, eu sou engenheiro metalurgista. Então, eu conheço o processo produtivo, né? Já atuei na área aí por mais de 5 anos como engenheiro de processo, na área de engenharia metalúrgica, e conheço muito bem todo esse processo produtivo. Então, isso aí me ajudou bastante, né, na parte de gestão. Inclusive, nas outras empresas que eu trabalhei, a parte de gestão de pessoas, eu aprendi muito. Então, o engenheiro de segurança do trabalho, ele tem que fazer esse gerenciamento de riscos, né? Ele tem que fazer esse gerenciamento de riscos acontecer na área. Então, ele é o espelho do técnico de segurança. Ele tem que saber orientar o técnico de segurança para que as atividades elas aconteçam da forma que elas devam acontecer. Então, o engenheiro de segurança ele tem que fazer toda essa gestão, né? Ele tem que fazer a mitigação de perigos e riscos, né? Então, como que a gente faz esse gerenciamento de risco? A gente tem algumas planilhas que a gente trabalha, onde a gente faz um mapeamento das atividades, né, de todas as atividades que são feitas na fábrica. E através dessas atividades, essas atividades sendo rotineiras, né,
a gente faz o mapeamento e identifica todos os perigos e riscos e as medidas de controle para que esses perigos e riscos não se perpetuem. Então, através desse gerenciamento, a gente consegue identificar quais atividades estão sendo feitas hoje com risco substancial, tolerável, moderado, né? E através desse gerenciamento que a gente faz, se a gente identifica alguma atividade rotineira que é intolerável, a gente tem que ter uma interface muito boa com a engenharia para propor projetos que sejam feitos na área para que essas atividades elas diminuam o risco, o grau de risco dela, passe de intolerável para substancial ou moderado. Então, a gente tem que ter um conhecimento técnico muito aprofundado, né, como técnico de segurança também, para propor essas sugestões de melhoria na área e estar junto com a engenharia de processos para fazer isso aí acontecer. Então, quando a gente faz isso, se a gente consegue fazer essa mitigação, um ponto importante também é a gestão de mudança que a gente vai fazer em cima disso, né? Porque a partir do momento que você muda um processo, né, os empregados eles estão acostumados a fazer de uma forma, você muda esse processo, então você muda toda a rotina, todo o layout. Então A essas pessoas... conscientização também das pessoas, né? Vai ter que Exatamente. mudar isso também. Exatamente. Aí a gente tem alguns programas muito... Estou vendo a equipe entrando aí, o Hélio, né, o Francis, todo mundo aí. Obrigado pela participação de todos aí, né? Pessoas que já trabalharam comigo, o Rafael, enfim. Agradecer a participação de todo mundo aí. O Newton, todo mundo. Obrigado aí pelos elogios. Então, gente, minha sogra está presente, minha noiva, a responsabilidade, hein? É isso aí. Então, na parte de gerenciamento, a gente tem uma responsabilidade muito grande de fazer essa gestão de mudança acontecer. Então, quando a gente implementa uma gestão de mudança, a gente tem que fazer o retreinamento das pessoas para ver se elas assimilaram essa mudança, né? Tem igual você citou muito bem, a questão da conscientização. A gente tem um programa muito bom aqui na Celó chamado Take Care, onde a gente faz com que os empregados eles fiquem uma semana só falando de segurança. O Hélio aí, até um instrutor, né, tá online aí. Então, o Take Care, ele é um trabalho, a gente fala família Take Care, né? É um trabalho aí de conscientização para que as pessoas tenham a segurança no sangue. Então, elas são como uns ajudantes nossos na área. Então, ela faz esse curso, esse treinamento aí de 5 dias na semana, ela sai com uma outra visão. Então, esse treinamento de conscientização ele foi muito importante também para a gente conseguir alcançar os resultados que a gente tem alcançado, né? Então, a gente tem aí grandes programas de conscientização que, alinhado a essas políticas nossas, a gente consegue fazer com que a gente consiga esse zero acidente na área. Então, é o mais importante. Então, voltando lá na questão do gerenciamento, essa gestão de mudança, a gente tem que fazer todo esse mapeamento, até na parte de atendimento à emergência. Se algo falhou, aí fica a pergunta, né? Se falhou alguma coisa, como que a gente vai prestar o socorro desse empregado que está trabalhando? Então, tudo isso aí a gente tem que estruturar muito bem para que essas atividades aconteçam da forma segura na área. Então, o papel do engenheiro de segurança é esse, né? Fazer projetos junto com a engenharia, orientar os técnicos de segurança, orientar os gestores da área, como proceder, né? Tem que ter essa interface muito boa com os gerentes das áreas, né? A diretoria, né? A vice-presidência da empresa. E isso aí é o papel do engenheiro de segurança, né? Fazer, junto com o técnico, a segurança acontecer na área com o apoio das pessoas. Esse é o principal papel nosso. Bacana, tá? Só fazer um comentário aqui das pessoas que estão aqui dentro da live. O Rafael aqui mandando um abraço. Pena que por pouco tempo, logo foi para Resende. Então, acredito que ele tenha trabalhado com você em Minas. Sim. Tem o Vini aqui também falando muito bem, tá? Parceiro da ArcelorMittal. Nós, técnicos de segurança, temos o papel de apoiar as lideranças para que as atividades aconteçam de forma a seguir lei de procedimento. É justamente o que você falou aí, de atentar contra tudo, né? O funcionamento da empresa como um todo. Sim. O Hélio falando aí do técnico de segurança é um parceiro, enfim, galera interagindo bastante. E aí saber mais de você agora no sentido, como que é a rotina aí para você, em relação ao seu dia a dia mesmo aí, o que você pode contar para a gente, principalmente aí
o seu trabalho aí como um todo. Agradecer aí o Rafael, né? A gente trabalhou, a gente fez um belíssimo trabalho, né, Rafael, em Juiz de Fora, fazendo a gestão de todas as empresas terceiras dentro do site. A gente sabe que não é fácil, né? Na época que a gente estava lá, era mais de 900 empregados, e o Rafael era meu braço direito lá em Juiz de Fora. Ele era meu técnico de segurança imediato, né? Eu contratei na época, ele fez a entrevista comigo e foi um parceirão lá, ajudando igual o Hélio mesmo falou aí, o técnico de segurança é o nosso parceiro, né? Nosso braço direito na área. Agradecer aí pelos elogios aí da galera, né? Tô vendo aí o Ricardo também, foi o meu gestor direto, né, Ricardo? Meu gestor aí no corporativo, me ajudou bastante aí no meu crescimento profissional. Agradecer a participação de todo mundo aí na área. Então, falar um pouco aí da nossa atualidade, né, Pedro? Em relação ao coronavírus, Isso. como que as empresas elas estão lidando com um novo projeto aí de adequação nos postos de trabalho. Então, hoje a gente faz todo um projeto aí para que as pessoas trabalhem da forma segura aqui dentro do site. Então, a gente faz as pessoas, antes de entrar na usina, elas fazem o controle de temperatura, ou seja, se o empregado ele detectou 38 graus, ele não entra na fábrica, né? A gente faz todo um trabalho com a medicina do trabalho aí para saber por que ele está com 38 graus, né? Checar os antecedentes, por que está nessa condição, no intuito de prevenir e proteger as pessoas que estão aqui dentro. Então, a responsabilidade nossa aqui ela é muito grande, né, em relação ao cuidado das pessoas. Então, a gente adota a questão do distanciamento, do 1,5 m, né, um mínimo de distância quando as pessoas vão almoçar, e a gente faz também a disponibilização de álcool em gel nas áreas, fazemos inspeções constantes em relação às ações que a gente tem implementado, né? Então, tudo isso aí, fazemos inspeções para se os funcionários estão realmente utilizando as máscaras de proteção respiratória full time, né? Então, a gente fez muitas adequações nas áreas aí, o pessoal elogiou bastante a questão de ter uma divisória, né, de acrílico para a pessoa, ao almoçar, ela conseguir conversar com um amigo sem, né, ter essa transmissão de saliva aí. Isso aí foi muito bom. A gente pôs um acrílico assim, onde a pessoa pode conversar com a outra, né? E a gente fez inúmeras ações de melhoria aí, e a gente tem feito ainda para que a gente consiga trabalhar da forma segura, né? Sem nenhuma contaminação, e graças a Deus a gente tem conseguido isso com bastante êxito, né? Com bastante empenho de todos aí, né? O Hélio tá aí participando, ele é um dos meus apoiadores aí, a gente tá junto, né? Eu apoio ele me apoia, todo mundo aí. Então, para que todas as ações que o corporativo, inclusive, ajuda bastante a gente, passa para a gente tá fazendo as coisas acontecerem na área, né? Então, esse coronavírus ele pegou todo mundo de surpresa, né? A gente tem feito os testes, enfim, tomando todas as medidas de controle para que as pessoas consigam trabalhar da forma correta e segura, né? Isso aí pegou todo mundo de surpresa aí, né? Bacana. E aí você tocou num ponto muito interessante, porque agora é um novo cenário para vocês aí, né? Porque não somente vocês têm que se atentar quanto à segurança mesmo do produto fim da ArcelorMittal, mas também em relação à contaminação desse vírus que chegou aí. Então, acredito que vem sendo um desafio novo aí para vocês. E aí, de fato, é um ponto bem lembrado aí que você tocou. O pessoal tá se interagindo bastante aí, então eu já vou puxar as perguntas aí, porque tem bastante gente fazendo pergunta. E o objetivo justamente é esse, está trazendo, esclarecendo as dúvidas de vocês, porque as dúvidas existem, então aproveitar esse tempo para isso. Beleza? Então, primeira pergunta que fizeram aqui, ô Thales, é mais no sentido assim, o que é que você recomenda de alguma competência específica para você trabalhar hoje na segurança? O que você pode dizer aí? O que uma pessoa hoje tem que ter de competência específica para poder estar exercendo o trabalho na sua área? Primeiro, curiosidade, né? E paixão pela segurança. A pessoa que não é apaixonada pela segurança, ela não dura muito nessa área, não. E principalmente é adorar pessoas, né? Trabalhando com pessoas aí,
amar trabalhar com pessoas. Então, uma orientação que eu passo, até como exemplo da minha vivência profissional, não deixem, né, de fazer estágios, tá? Estágio ele é principal para a formação profissional do indivíduo. Então, aí o Rafael, que está online aí, ele sabe até muito bem do que eu estou falando. Ele começou lá na Celó Juiz de Fora comigo, como estagiário, né? Teve um crescimento aí fantástico. Hoje já está trabalhando como técnico de segurança numa empresa em Belo Horizonte. E é isso. Um profissional ele não pode ir direto para o ambiente de trabalho sem antes fazer bons estágios, né? Ser uma pessoa proativa que queira aprender, principalmente, né? E depois que a pessoa ela vai aprendendo, isso aí, né, vai numa alavancada só. Então, é preciso fazer estágio, né? Façam estágio, aprendam bastante, né? Sejam curiosos, gostem. O técnico de segurança, o engenheiro de segurança tem que ser uma pessoa que goste de ler, né? Porque aí a gente lida com muitas normas regulamentadoras, a gente lida com muita NBR. Então, o técnico de segurança, o engenheiro de segurança tem que ser uma pessoa que goste de ler e aprender, né? Então, o técnico de segurança hoje ele tem que ser essa pessoa aí que gosta de estar presente na área, fazendo as inspeções de segurança e estar junto do engenheiro de segurança do trabalho. Então, um conselho que eu dou é esse: não deixem de, antes de ingressar na área industrial, fazer muitos estágios, né, para que já chegue pronto, né, digamos assim. Sim, até porque a melhor forma de fato de você se desenvolver e evoluir é aprendendo na prática, né? Então, por Exatamente. isso, essa importância aí de você estagiar, aproveitar esse tempo de universidade. Aqui tem muita gente que é universitário, então aproveita esse tempo de universidade e faça um estágio, entre em projeto de extensão dentro da faculdade, é o que a gente sempre vem falando aqui. E é uma oportunidade de você pegar todo aquele conhecimento adquirido aí de forma teórica e testar e colocar em prática, e com isso você vai aprendendo. E aí, Exatamente. Thales, queria saber mais agora, o pessoal está querendo saber aqui em relação aos desafios que você encarou aí na área de segurança. Em quais pilares vocês estão trabalhando para poder garantir toda essa segurança ocupacional? Qual que seria o foco de vocês hoje? Essa pergunta foi muito boa, né? Hoje, quem que fez essa pergunta? Tem como saber? Depois eu olho no chat aqui, enquanto você vai Ah, respondendo, eu vou dar uma olhada aqui. boa pergunta, muito boa pergunta. Como que a gente hoje a gente tem trabalhado na questão de antecipação de acidentes graves, tá? Isso aí tem garantido a nossa sustentabilidade em relação à segurança. Como que a gente faz essa antecipação de acidentes graves? A gente, na área, a gente faz um mapeamento das atividades e a gente chama isso de PSIF, tá? PSIF. Os PSIFs, a gente consegue rastrear as atividades críticas que estão acontecendo e a gente trata essas situações de alto potencial como se fosse um acidente, tá? Por exemplo, um empregado está trabalhando em altura e numa situação onde tem uma condição insegura. A gente pega essa situação, faz a análise investigativa, propõe as ações, gera os planos de ações dos responsáveis e trata como se tivesse ocorrido o acidente. Então, hoje a gente tem feito isso aí tem dado bons frutos, bons resultados para que a empresa ela se consolide em relação à segurança, né? A gente tem antecipado e proposto ações antes do acidente acontecer, né? Porque depois que o acidente aconteceu, a gente, né, tem essa carga aí do colaborador ter se acidentado, e isso aí é um peso para nós, profissionais da área de segurança. Então, a gente trabalha muito intensamente nisso, na questão de antecipação de acidentes. Isso aí é excepcional para a gente atingir um dos resultados, né? Além também, claro, né, dos trabalhos de conscientização que a gente faz, que são bem focados nas pessoas, né? Esse treinamento que eu citei algum tempo atrás, algumas horas atrás, aí, o Take Care, né? A gente faz com que a pessoa aumente a percepção de risco nela na área, né? A gente também soma-se a tudo isso a questão das auditorias que a gente faz, as auditorias gerenciais, as auditorias de piso de fábrica, as auditorias cruzadas. Então, tudo isso aí engrandece para que a gente consiga atingir os resultados esperados, né? O mapeamento de risco, tudo, as avaliações de risco que a gente faz na área,
né? Então, as APRs, APR é análise preliminar de risco, onde a gente faz antes de todas as atividades rotineiras, né? Então, antes a gente vai na área, junto com o supervisor, a pessoa que vai executar a tarefa, entende com ele o que vai ser feito, né? E junto com ele propõe as ações mitigadoras para que ele faça aquela atividade da forma segura. E sempre acompanhando, sempre de perto, né? Se alguma coisa sair fora do que foi acordado, tá o técnico de segurança ali, tá o engenheiro de segurança ali para direcionar a pessoa a fazer da forma correta e segura. Então, isso aí é muito importante, a participação na área junto, né, com o chão de fábrica aí para estar propondo medidas de controle, soluções, enfim. Né, isso aí é importante. Bacana. Agradecer aí o Andrione que fez essa pergunta aí, uma boa colocação aí, ainda mais nesse momento aí que a gente está passando. Né? Muito obrigado, Aproveitando o Ricardo. gancho, Muito obrigado. A Bianca fez um comentário aqui e fez um questionamento depois. Thales, ser responsável pela segurança é sempre um desafio, conforme você vem falando aí. Porém, acredito que no momento atual a situação é mais delicada, conforme a gente vem conversando. Para você, quais os maiores desafios na atualidade? Os maiores desafios? Então, a gente está com... Boa pergunta, Bianca. A gente está trabalhando em duas frentes agora, né? Na questão da segurança e na questão do coronavírus. Então, a gente tem que ter muitas ações efetivas, né, para que o colaborador trabalhe da forma correta e segura essas atividades que ele executa diretamente. Então, a gente cuida, através dessas ações do coronavírus que a gente implementou, a gente dá uma tranquilidade, né, para que esse colaborador e a família desse colaborador que está em casa consiga trabalhar da forma segura. Então, foi um desafio muito grande para a gente aqui quando veio o coronavírus, né? E a gente teve que trabalhar assim de uma maneira muito rápida e eficaz, né? Sem poder errar, porque a gente está lidando com vidas e, né, quando a gente lida com vidas, a gente não pode aceitar o erro. Então, a gente teve que trabalhar nessas duas frentes aí, de estar cuidando das pessoas na parte de segurança e nessa questão da parte de prevenção ao coronavírus também. Né? Então, isso aí, para a gente, foi um desafio, né? E a gente só está conseguindo fazer as coisas da forma correta porque a área tem nos ajudado e a gente tem tido apoio de todo mundo aí para que essas atividades, além de serem feitas da forma correta e segura, o empregado, o colaborador, consiga voltar para casa íntegro e, né, sem nenhum tipo de contaminação. E até engraçado um relato de um funcionário, ele disse para mim uma vez, ele falou assim, engraçado, eu sinto mais seguro aqui dentro do que lá fora. Isso aí, para a gente que trabalha na área, né, igual essas mensagens aí que o pessoal tem mandado aí, é Sim, gratificante ao extremo. Né? com Quando um certeza. colaborador chega para você e fala, minha esposa lá falou que ela sente que eu estou mais seguro lá na fábrica do que aqui fora. Então, isso aí para a gente é muito engrandecedor, né? Tanto na Com parte de certeza. segurança como nessa parte de prevenção aí, de combate ao coronavírus, essa pandemia. Pessoal, mais uma vez agradecer as perguntas. O pessoal está interagindo bastante e, de fato, isso é para vocês. Muito obrigado e continue aí participando conosco. E aí, em seguida, Otávio, qual que é o papel, no caso, da liderança nessa gestão de riscos? Como que você pode falar isso para a gente melhor? A liderança ela tem que comprar a ideia, né? Uma liderança que não compra a ideia, não adianta. Não adianta todo esforço da segurança, não adianta, né, tá querendo fazer acontecer se a liderança não compra a ideia. Então, o papel da liderança, a liderança é o espelho, né? A liderança é o espelho para que as coisas aconteçam na área junto com a segurança. Então, o papel das lideranças ele é ímpar. Né? É através do apoio das lideranças que as coisas acontecem e a gente consegue fazer com que nenhum tipo de acidente aconteça na área. Então, o papel da liderança ele é fundamental. Né? A liderança está presente com a segurança e comprando a ideia aí.
até a liderança servir como exemplo, né? A partir da conduta, Exato. a forma como que vocês conduzem aí internamente, serve muito de espelho para os colaboradores verem a importância naquilo. De fato, vocês não estão falando por falar, e sim estão mostrando na prática, né? Exatamente, você tocou num assunto importantíssimo. Muito bacana você ter falado isso. A gente fala isso direto, é a liderança pelo exemplo. Não adianta nada o Thales vir aqui numa live falar bonito, falar que é isso, que é Sim, aquilo, sendo que lá na área o Thales é totalmente desconexo daquilo que ele fala. Então, o que o Thales fala aqui, ele tem que estar lá na área fazendo da mesma forma. E a mesma coisa a liderança. A liderança não adianta nada ela fazer um DDS maravilhoso, fazer uma palestra linda, sendo que na área ela não faz acontecer. Então não adianta nada. Ela é o espelho. Ela é o espelho para que aquilo ali ocorra. Né? Na nossa vida é isso. A gente é espelho daquilo que a gente fala. Então, se eu falo uma coisa e faço outra, que credibilidade que eu tenho? Não tem sim. credibilidade, né? Então, a liderança, o papel dela é esse. É estar ajudando, né? E estar alinhando a teoria com a prática. Bacana. E aí, como que está sendo aí no deslocamento dos colaboradores aí da ArcelorMittal, por exemplo, no ônibus? Questão lá do distanciamento dentro do ônibus. Vocês estão tomando algumas medidas de prevenção para poder evitar o contágio? Como que vocês estão fazendo? Como que Sim, vocês estão sim, lidando com isso? sim. Hoje, por exemplo, os veículos particulares só pode ter, no máximo, um motorista e um passageiro. Sendo que o passageiro ele tem que ficar na diagonal, ele não pode ficar atrás do motorista. Então, todo veículo particular que entra aqui hoje, né, é o motorista com uma pessoa. E nos ônibus, a mesma forma. A gente está mantendo o distanciamento. Então, se o ônibus aí tem a capacidade hoje de 45 pessoas, a gente reduz aí a metade ou até menos da metade para ter esse distanciamento. Além de, as janelas sempre ficam abertas, né, mantendo a ventilação. E sempre tem álcool gel disponibilizado nos ônibus. Enfim, a higienização, tá? Eu não falei nisso antes, mas a higienização ela é sempre feita em todos os postos de trabalho, com hipoclorito de sódio, hipoclorito, né? Desculpa. Então, a gente faz esse trabalho de higienização. A gente tem também os tapetes, né? Onde a gente coloca esse hipoclorito aí para que as pessoas, ao adentrar na usina, elas limpem o pé ali, fazendo com que tire essa contaminação ao adentrar na usina, né? Então, essas ações, elas estão sendo muito eficazes para a gente estar controlando isso aí. Né? Então, nos ônibus, a gente tem a disponibilização de álcool gel, o distanciamento seguro ele é sempre respeitado, né? As pessoas sempre estão fazendo uso das máscaras de proteção respiratória, tanto nos ônibus quanto nos veículos. Então, são algumas das nossas ações que têm dado certo e tem feito com que as pessoas consigam estar seguras. Bacana. E aí a Bia Lemos queria saber como mudar a mente do colaborador que sempre trabalha em condições inseguras. Você já Sim. aconteceram alguma Uhum. coisa com você nesse sentido aí? Como que proceder a partir disso? Então, a gente tem que fazer um trabalho de conscientização muito forte, né? Para você fazer o chão de fábrica, as pessoas que estão trabalhando constantemente aí, aceitar a segurança, né? E saber que a segurança é um valor. Então, a gente tem que fazer um trabalho de conscientização muito forte, né? O Take Care, esse trabalho de conscientização fortíssimo que a gente faz, né? Então, se você faz um trabalho de conscientização forte, lidera pelo exemplo, faz inspeções constantes, auditorias constantes, né? Antecipa os perigos e os riscos através de um bom gerenciamento e está junto, né? E principal, saiba ouvir o que as pessoas têm a te dizer, né? É fundamental para que essa pessoa aceite, né? E ajude, né? Essas pessoas ajudem a gente da segurança, da liderança a fazer as melhorias nas áreas. Então, a gente faz esse trabalho de conscientização tão forte que chega na área, a pessoa já vê a segurança como um aliado. O cara está chegando lá, ou algum técnico de segurança está chegando lá, essa pessoa chama e fala, ó, tá vendo aqui, tô com essa situação, o que que você me ajuda para essa atividade ser feita da forma correta? Né? Então, a gente tem várias ferramentas onde auxilia o colaborador a fazer a atividade da forma correta. A gente tem uma recusa de tarefa,
ou seja, a gente conscientiza o empregado a não fazer atividade se tiver uma condição insegura, né? É o direito e o dever dele fazer essa recusa de tarefa, né? Até que as condições elas estejam propícias para ele trabalhar. Então, tudo isso aí faz com que o empregado, o colaborador, ele compra a ideia da segurança e faça as coisas acontecerem. Bacana. E aí o Rodrigo Caldeira, ele queria saber o seguinte, o que tem feito aí na unidade para poder manter a consciência alta, porque justamente hoje é um desafio maior, né? Porque além do que a gente está comentando, tem a questão da própria o produto fim, né? Garantir a segurança do seu produto fim da empresa, como também essa parte do vírus. Então, o que você tem feito aí para poder manter essa consciência alta nas pessoas e tolerância baixa dos riscos, do modo geral, assim? O que você pode contar sobre isso? A gente tem uma ferramenta aqui também, uma das inúmeras ferramentas que a gente tem, né, o comunicado de desvio, onde as pessoas que estão na área, elas fazem o comunicado de desvio e traz para a gente todo o desvio que elas identificam na área. Se tem uma condição insegura, se tem um ato inseguro, se tem algo para melhorar em relação à segurança. E através dessa ferramenta, a gente tem uma interface muito boa entre o chão de fábrica, a segurança e as lideranças, né? Que eles passam para a gente essas situações e o mais importante deles passarem é o feedback, né, que a gente tem que passar para o colaborador. Ou seja, não adianta nada, o colaborador vai na área, levanta uma série de perigos, situações de melhoria e a gente deixa por isso mesmo, né? Ou então a gente trata e não dá um feedback para ele. Então, essas pessoas elas têm que se sentir valorizadas pelo trabalho que ela fez na área. Então, à medida que ela vai identificando, a gente, né, parabeniza, a gente reconhece o trabalho feito, né? A gente tem algumas ações aqui de reconhecimento para junto dessas pessoas. Então, quando a pessoa ela se sente valorizada, ela vê que ela tem um suporte técnico por trás dela, que está ali sendo uma pessoa que está junto dela, né? Ela traz muitas soluções e ela ajuda muito, né? Então, é isso que a gente faz. Estou vendo o Ederson falar aí do Induce, né? É uma ferramenta importantíssima nossa também, onde a gente, se a gente identificou alguma situação, algum ato inseguro ou algo do tipo, a gente não vai chegar no colaborador orientando ele a fazer da forma correta, né? Tendo um diálogo aí eficaz, conciliador, para que ele, né, entenda o papel fundamental dele aí na área de segurança. Então, a gente tem, aqui a gente tem até alguns espelhos espalhados na área, dizendo assim, tá aqui a pessoa responsável pela minha segurança, ou seja, o espelho está refletindo a imagem dele, né? Então, ele é o principal responsável pela segurança dele mesmo. E isso aí, graças a Deus, a gente tem conseguido alcançar com grande êxito na área. Bacana. E aí o Vinícius Simonini, ele quer saber o seguinte, a percepção da segurança do trabalho para o futuro. Como você está visualizando isso? Uma vez que no Brasil estamos muito aquém em relação à excelência nas empresas do modo geral nacional. Você acha que está muito longe da segurança ser o principal setor dentro de uma empresa? Não. Como que a gente... O projeto futuro nosso, né? Esse projeto futuro nosso a gente já vem desempenhando até atualmente. Tirar a exposição das pessoas dos riscos iminentes. Ou seja, é a automatização do processo. Então, o que eu vou citar aqui algumas medidas que a gente faz em relação à tecnologia. Hoje a gente trabalha com correias transportadoras, enfim, várias situações onde o colaborador ele pode vir a se lesionar. Então, a gente tem vários sistemas de intertravamento, né, onde se o colaborador ele passa de um certo limite, aquela correia transportadora ela para. Né? Ou seja, o empregado, ele, ao acionar uma área de risco, essa correia transportadora para e ele não se acidenta. Né? Então, a gente tem outros projetos aí também de automatização, né? Que a gente tira o colaborador da exposição imediata, a gente elimina o risco. Então, o papel futuro da segurança do trabalho é esse,
né, é a questão da automatização do processo. A partir do momento que você automatiza um processo, né, a NR12 está aí para ajudar a gente muito nisso, você cria condições propícias para que o acidente não ocorra, né? Então, você trava um sistema de rodar à medida que esse intertravamento acione. Então, eu vejo que a visão futura é essa, a questão da automatização, né, interligada com o que diz a NR12. E Sim, outras justa... também, né? Uhum. E justamente acompanhar todo esse processo aí, principalmente essa nova era que a gente está entrando aí. Com o Isso. Covid acabou acelerando alguns processos. E nada Uhum. mais do que a segurança seguindo essa linha aí para poder continuar tendo sucesso aí dentro das empresas. Né? Exatamente. E aí, até voltando lá atrás no que eu falei, alinhado também a gestão de mudança, né? Sempre quando você faz alguma melhoria dessa aí, você tem que implementar uma gestão de mudança bem eficaz, né, junto com a engenharia, para que aquilo ali surta efeito, né? Não pode virar um efeito colateral. Eu estou fazendo uma coisa para prevenir a segurança e o empregado vai e se acidenta com aquela medida de melhoria que eu implementei. Então, tudo isso aí tem que estar em mente, né, no escopo do projeto, enfim, para que aquele projeto ele consiga ser eficaz. Perfeito. E aí, aqui, ó, o Andrione aqui fez mais um comentário. Muito obrigado pela participação aqui, Andrione. O papel da liderança tem que dar total apoio, conforme a gente vem conversando aqui. Não somente achar o culpado e demitir quando tem acidente. Líder assim é meio dica. Isso aí. O Muito boa. Bruno aqui Isso, o Bruno falando aqui um pouquinho sobre o papel da segurança do trabalho, mostrar a liderança que estamos todos com o mesmo desafio, empoderar as pessoas e fazer a segurança a partir delas mesmas. Muito Aí. bom, né? Justamente assim, o que você falou, eu vejo mais o papel do engenheiro, né? Tá dando ali, aquele suporte ali para sua equipe Aí. e em qualquer momento ele está ali para poder ajudar, mas de fato encorajar, empoderar aquelas pessoas para poder terem autonomia, terem responsabilidade e assim conseguir executar a função conforme desejado, né? É isso que eu falo para ele, para todos, né, meus técnicos, as pessoas que trabalham comigo. Quando o Thales não está ali, você é a visão do Thales, você é o Thales ali. Então, a atitude, a decisão que você tomar é isso mesmo. Né? E aí, qualquer dúvida, né, eles me ligam, a gente conversa. Ou seja, se tem uma dúvida de tomada de decisão, a gente está junto, né, para tomar essa decisão junto, mas essas pessoas são meu braço direito na área e é minha visão na área, né? Então, é isso mesmo. Perfeito. Agradecer a participação do Bruno aí também. Obrigado, Bruno. E aí, seguindo aqui, a Júlia aqui falando aqui, parabenizando você pelo excelente profissional, visto que a segurança é realmente feita na prática, então desejando os parabéns. Acredito que ela trabalha aí com você, não sei, possivelmente sim. Olha, então, a Júlia trabalha também. É uma das pessoas que fui muito com a segurança, né? Essas pessoas que estão aí são as pessoas do dia a dia que a gente convive, que está junto com a gente aí, fazendo com que a empresa tenha sempre o zero acidente. Então, não é o Thales, né? São todas essas pessoas a que estão equipe, né? juntas, né? Então, se não fosse essas pessoas, com certeza as coisas não estariam acontecendo tão bem. Maravilha. O Ederson aqui também comentando aqui mais uma vez, parabenizando aí, sucesso. O Bruno falando isso mesmo, André, líder assim é chefe. Então, é isso aí, pessoal. Estamos chegando no nosso fim aqui. Satisfação aí. Passa rápido demais, nem vi a hora passar. Satisfação total aqui, tá? Te agradecer mais uma vez aqui pela oportunidade, pelo seu tempo. Eu sei o quanto está corrido aí, você chegou a comentar comigo aí, principalmente no momento que a gente está passando, né? E aí você reservar um tempinho aí na sua agenda, foi uma atitude muito nobre e te agradecer mais uma vez, né? Por acreditar no nosso trabalho, enfim, de alguma forma trocar essa experiência, trazer de fato mais de perto a importância da segurança para as pessoas, porque são muitos questionamentos que é normal a gente ter, principalmente vindo da universidade, né? E nada Sim. mais do que um profissional como você de excelência para poder estar tirando essas dúvidas. E agora passar a bola para você para poder fazer as considerações finais e assim a gente encerrar mais essa live aqui de sucesso. Primeiramente agradecer a todo mundo aí, né, que participou da live, né? Aí minha noiva aí, ó, olha a responsabilidade. A Raquel, Ó, tá vendo aí? Aí eu até gaguejo. Já fica até nervoso, né, cara? Fico até nervoso, até atrapalha a live.
Então, gente, agradecer mesmo a todos vocês aí por ter participado. Espero poder ter respondido, né? Se não respondi todas as perguntas, pode entrar lá no meu LinkedIn, pode me mandar no WhatsApp, no Instagram, e pode fazer essas perguntas. Eu vou estar aí para ajudar, né? Então, o Thales é essa pessoa que gosta de ajudar as pessoas, né? Eu acho que esse é o papel nosso aí. Eu acho que tem que ser o papel de todo mundo. Se a gente pode ajudar, a gente tem que ajudar, né? Ainda mais nesse momento que a gente está vivendo aí, né? Que muitas pessoas só pensam em si, né? No bem próprio, enfim. Então, a mensagem está aí. Procurem ajudar as pessoas, procure treinar as pessoas, acredite nas pessoas. Então, muitos profissionais aí que trabalharam comigo, o Rafael, né? O próprio Ederson. Ederson até uma história bacana. A gente formou junto, trabalhamos junto na Liasa, lá no norte de Minas, e agora a gente é parceiro da Celor. Então, agradecer essas pessoas aí, né? E sempre procure ajudar. E é isso que vocês vão ver no Thales. Uma pessoa que está sempre disposta a ajudar e está dando sugestões aí para o crescimento profissional de todos, né? E agradecer a participação aí da Renove, Pedro, pela oportunidade, tá? Agradecer imensamente. Foi até melhor do que eu esperava, né? A minha expectativa era alta. Então, ela viu minhas expectativas. Superou a expectativa, então está sensacional. Superou demais, né? Então, agradecer a você aí, tá? E que a gente, quem sabe, futuramente possamos fazer outros trabalhos, né? Claro. Gente, agradecer aí, muito obrigado. E se, infelizmente, passou muito rápido, né? Quando o assunto é bom, sim, passa muito rápido. Então, se vocês tiverem algum outro tipo de dúvida, pode entrar em contato comigo aí e eu vou estar ajudando vocês. E não deixe de se capacitar, hein, gente? Está ingressando aí no processo de alguns processos seletivos, sede de segurança aí que não tem experiência profissional ainda. Procure fazer estágios, procure ler, se capacitar, né, para que vocês não tenham nenhum tipo de dificuldade aí, né? Então, essa a mensagem de incentivo aí que eu passo para vocês. E, no mais, agradecer, né, a oportunidade e dizer que eu fiquei muito feliz e aprendi com vocês hoje também. Com certeza. O quanto a gente aprendeu aí com essa aula que você deu aí nessa 1 hora foi sensacional. Agradecer mais uma vez as pessoas aí que contribuíram dentro da live, fizeram perguntas. Enfim, é o que você falou. Eu já estava com uma expectativa alta pelo engajamento que a gente teve nas redes sociais, principalmente no LinkedIn. Mas eu confesso que eu superou, enfim. Eu tô saindo aqui com uma sensação... Tô grato mesmo pelo momento que a gente passou aqui. E aí, como recado final, conforme a gente vem falando aqui, semanalmente a gente vem trazendo profissionais aqui. Estamos gravando aí as lives, estamos deixando o nosso Instagram, no GTV. Então, se você quiser parar um tempo aí para poder ler com calma, tem outros assuntos lá que a gente abordou com outros profissionais. Então, não deixe de acompanhar. Além disso, estamos fazendo resumos dessas lives, uma forma de trazer um conteúdo assim, uma forma mais direta para vocês. Estamos deixando no nosso site, no nosso blog. Então, é mais um canal de comunicação que vocês podem ter acesso a esse conteúdo. E fazer um convite para você, para todo mundo que está aqui com a gente. Semana que vem a gente continua. E aí a gente vai trazer um outro excelente profissional. Vai ser a Carla. Ela que é psicóloga, trabalha como business partner. Vamos falar muito desse novo normal, do que esperar das competências profissionais que está vindo por aí no mercado de trabalho. Então, eu tenho certeza aí ela está até presente aqui. Então, maravilha. Vai ser mais um momento muito bacana aí, que eu tenho certeza aí que vocês vão gostar muito. E mais uma vez, Thales, estamos juntos. Obrigado por ter entrado em contato conosco, para poder ceder seu tempo aqui. E dizer que as nossas portas estão abertas. Que você quiser contar com a Renove, estamos aí. Entre em contato, que a gente está aqui justamente para poder contribuir para o sucesso profissional das pessoas. Beleza? No mais... Boa noite a todos. Um forte abraço, uma boa noite e até semana que vem. Boa noite. Valeu! E aí, gostou dessa live? Segue a gente lá no Instagram para poder acompanhar as próximas lives toda quarta-feira às 20 horas. Inscreva-se também no canal e ative o sininho para poder receber as notificações dos próximos vídeos. Nos vemos na próxima live de sucesso da Renove Desenvolvimento.